carro-chefe da maior reconstrução que Israel veio a conhecer, que fora a reconstrução dos muros de Jerusalém. Meus irmãos, posteriormente, você vai encontrar na Bíblia Neemias sendo governador, mas, ao contrário de muitos, Neemias cresceu na vida secular, sem comprometer a sua vida com Deus e sem comprometer a sua comunhão com Deus. Por que não dizer também de Daniel, que galgou um relevante cargo naquela ocasião na Babilônia, meus queridos, e posteriormente veio a ser governador. Daniel sai de escravo para ser governador, cresceu, prosperou, mas não se perdeu na sua campina. Por que não dizer também de José, que chegou a ser escravo, lançado em uma cisterna, vendido para os ismaelitas, mas um dia também cresceu, prosperou e se tornou governador do Egito. São profissionais bem-sucedidos na Bíblia, mas que honraram a Deus. Então, meus queridos, nós precisamos aprender a vencer os desafios. E a pergunta é: o que é necessário para vencer desafios? Eu, quando estava fazendo um estudo acerca desta realidade, eu encontrei a história de dois consultores que saíram do seu país de origem e foram em direção à Índia, porque eles eram consultores de uma empresa que fabricava sapatos. E eles foram à Índia na intenção de, quando chegar lá, levar a sua mercadoria para ser espalhada e vendida naquele país. Mas um dos consultores, quando chegou na Índia, ele percebeu que lá a maioria das pessoas andavam descalço. Então, imediatamente, ele mandou uma mensagem para a sua empresa: olha, não fabrique os sapatos, pois aqui todo mundo anda descalço. E eu descobri que ninguém, quase ninguém, usa sapato neste lugar. Enquanto o outro consultor, que agora, por sua vez, ele viu uma oportunidade no desafio que lhe fora proposto, ele mandou uma mensagem para a sua empresa dizendo: fabrique 3 vezes mais a quantidade de sapato que vocês iam fabricar, porque eu descobri que aqui ninguém usa sapato, então eu vou vender muito sapato aqui neste lugar. Queridos irmãos, nós aprendemos com essa história que devemos observar, enxergar uma oportunidade em meio aos desafios que a vida nos proporciona. E preste atenção nisto, no texto em que ora nós acabamos de ler, nós temos o desafio de Eliezer, este moço que era servo de Abraão e que agora recebe uma responsabilidade de encontrar uma esposa para o filho de Abraão, este menino por nome de Isaque. E ele então, no capítulo 24, que lemos, e o versículo 4, o texto diz assim: você irá à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Meus irmãos, este era o desafio de Eliezer. Quem está me ouvindo, diga amém. Então preste atenção nisto. Este era o desafio de Eliezer, encontrar uma esposa para Isaque. Qual é o seu desafio hoje? Para alguns jovens e adolescentes que aqui estão, o seu desafio hoje é encontrar o seu primeiro emprego. Outros, o seu desafio é se manter no emprego. Outros, é concluir a sua faculdade. Outros, concluir
ou fazer o seu curso técnico. Outros, por que não dizer, passar no vestibular. Inclusive, eu quero parabenizar aqui o nosso irmão Otávio. Faz assim com a mão, Otávio, que passou no vestibular e agora já está matriculado na faculdade Uninove e vai fazer a sua faculdade, meus queridos irmãos, que ele tanto sonhou. Assim como também o nosso irmão Renner, que também fez o vestibular e daqui a alguns dias também já está ingressando em uma faculdade. Para alguns que aqui estão, o seu desafio é crescer profissionalmente, sem se corromper. Eu quero também parabenizar o nosso irmão Igor, que também prestou a prova para a Polícia Militar de São Paulo, já passou em todas as provas e agora para o mês de maio ele vai para o campo de treinamento para também seguir a sua carreira militar. Parabéns, irmão Igor. Para outros que aqui estão, o seu desafio é encontrar a pessoa com quem você vai construir a sua família. Enfim, queridos irmãos, a vida proporciona desafios a todos nós e nós precisamos vencer os desafios. Então, para que eu possa já encerrar a minha participação, eu quero passar à igreja algumas lições que nós precisamos para vencer os desafios que nos é proposto. E a primeira coisa que nós precisamos para vencer os desafios que nos é proposto é aprender a assumir compromissos. Nós precisamos aprender a assumir compromissos, como fez este homem por nome de Eliezer, quando no capítulo 24 e o versículo 2, ele recebe uma responsabilidade. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus. Meus queridos irmãos, ele agora assume um compromisso, inclusive de sair para uma terra distante e trazer uma varoa para casar-se com Isaque. No versículo 9 o texto diz: com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou fazer segundo o que havia combinado. Meus queridos, este homem assume compromisso. É uma das coisas que nós precisamos aprender, é assumir compromissos e dar conta do recado. Aqui tem pessoas em nosso meio que também está enfrentando grandes desafios, mas eu quero dizer para você que Deus é contigo, que Deus é na sua vida. Assuma este verdadeiro compromisso, e aonde você pisar a planta dos seus pés, a bênção de Deus vai com você. Aonde você abrir a boca, Deus vai falar através de você. E aonde você colocar as suas mãos, algo diferente vai acontecer. Porque quando você assume um compromisso com a vida de fato e de verdade, Deus também assume um compromisso em te honrar na terra dos viventes. Bendito seja o nome de Jesus. Quantos estão enfrentando os desafios aqui? Então pode dar glória ao nome de Jesus, porque você vai vencer esses desafios e Deus lhe fará prosperar. Uma outra coisa que você precisa ter para vencer os desafios é iniciativa própria. Você precisa ter iniciativa própria, fazer além do que se pede. As pessoas que só fazem o que é solicitado nem sempre sai da mesmice. Na maioria das vezes não sai da mediocridade em todas as áreas da sua vida. Lembre-se que o servo de Abraão, este homem por nome de Eliezer,
ele era alguém que pensava grande, sem que Abraão pedisse. Quando ele sai da sua casa, ele leva 10 camelos consigo, com um pouco de tudo o que o seu Senhor tinha. Está isto no capítulo 24 e o versículo de número 10. Este homem teve iniciativa própria. Pastor Vanderlírio, pastor José Martins, a Bíblia também nos ensina a ter iniciativa própria, não só através desta história bíblica, que é uma das histórias mais lindas, registrado à luz das Escrituras Sagradas, mas tem um texto na Bíblia que diz que se alguém te mandar caminhar 1 milha, você deve caminhar 2. Sabe o que é isto? É Deus te dizendo, você precisa ter iniciativa própria. Tem pessoas que vivem uma vida estagnada, uma vida amarrada, nada consegue e nada conquista. Tem pessoas que você vê ele em um certo tempo da vida e ele está, meus queridos irmãos, estacionado. Passa-se 10 anos, 15 anos e ele ainda não cresceu no ministério, não cresceu na família, não cresceu no trabalho, está sempre, meus queridos irmãos, naquela mesmice. Por isso, às vezes falta iniciativa própria. Deus te trouxe aqui para dizer a você nesta noite, que se você manter a sua comunhão com Deus, se você manter uma vida íntegra na presença de Deus, Deus te dará graça para você ter iniciativa própria. E o inferno que pensou que ia te parar na sua caminhada, eles vão ter que olhar para você e ver você caminhar mais 1 milha, ver você crescer, ver você prosperar, ver você cantar o hino da vitória, ver você um dia pegar nesse microfone e dizer: eu estava lá embaixo sentado, mas Deus me levantou como um pregador da sua palavra, como uma cantora, como uma pregadora, e hoje eu estou aqui para dizer que Deus é Deus e está comigo. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, meus queridos irmãos, precisamos ter iniciativa própria. Outra lição importante é que nós precisamos ter iniciativa espiritual. A grandeza do desafio mostra que não pode ser enfrentado sem oração. Por isso, no capítulo 24, Eliezer, o versículo 11, ele coloca, coisa interessante, que ele coloca até os camelos de joelho. Se você vai ler o texto, você vai ver que até os camelos tiveram que ajoelhar, para que eles pudessem voltar da sua tarefa, vencendo o desafio que lhe fora proposto. Meus queridos irmãos, você não pode encarar desafios sem oração. Você não pode encarar desafios sem iniciativa espiritual. Aqui eu quero abrir um parênteses para deixar o conselho às regentes que estão aqui, tanto de ciclo de oração como de mocidade, aos líderes de mocidade que aqui estão, e também aos secretários, aos tesoureiros dos departamentos que aqui estão, assim também como os obreiros, pastores, missionários, missionárias que estão aqui esta noite. Nós não podemos encarar desafios sem iniciativa espiritual. Precisamos manter uma vida de oração. Eu dou glória ao nome de Jesus, porque ontem à tarde eu estava com uma dor de barriga muito grande, e eu tinha que dar um treinamento na igreja, mas eu liguei para cada um, mandei mensagem e disse: eu não vou dar o treinamento para o grupo familiar da igreja, porque eu estou com uma dor de barriga muito grande. Mas quando foi dando 8 horas da noite, a dor de barriga começou a passar, e eu saí da minha casa para ir ao mercado. Fui ao mercado, comprei algo para que hoje os obreiros da igreja tomassem o café da manhã que nós tomamos lá na congregação sede. Quando eu estou saindo do mercado, eu encontrei com o nosso irmão cooperador Eric, e ele disse para mim: pastor, eu estou em busca da chave da igreja, porque agora vai ter uma oração com a mocidade da igreja. Eu disse: eu não vou lá não,
porque eu estou com uma dor de barriga muito grande. Mas a energia dele passou para mim, o incentivo dele passou para mim. Ele disse: olha, pastor, o Ed está indo orar lá, o Otávio também está indo, já liguei para o Renner também está indo, e fulano está indo, e ciclano está indo. Aí eu bati o pé firme no chão e disse: meu filho, eu vou também, porque nós temos que ter iniciativa própria, e nós não podemos aceitar enfrentar desafios sem oração. Dobramos os joelhos, e daqui a pouco eu ouvi jovens chorando, jovem falando em línguas estranhas, e a glória de Deus encheu aquela casa, como está enchendo aqui esta noite. Oh, meus irmãos, não enfrente nenhum desafio sem que haja oração na sua vida. Se você quer vencer os desafios que a você é proposto, abra o seu coração, esforça-te para viver uma vida de oração, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, em Tiago 5,16, que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Em Atos capítulo 12 e o versículo 5, Deus envia um anjo na prisão que estava Pedro, só porque a igreja estava orando. No capítulo 16 e versículo 25, Deus faz tremer toda a Macedônia, porque Paulo e Silas estavam de joelho. Eu quero dizer para você que está orando pelo departamento que Deus colocou nas tuas mãos, pela responsabilidade que Deus te deu, a resposta de Deus vai chegar na hora certa. Deus vai tremer a Macedônia, Deus vai tremer os céus e a terra, Deus vai tremer as colunas, Deus vai tremer as estruturas, mas você vai ver a resposta de Deus bater na sua porta. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós não podemos enfrentar desafios sem iniciativa espiritual. Encerro aqui. Nós também não podemos fazer oração sem propósito. Oração precisa ter propósito. Pare com esse negócio de chegar na igreja e dobrar o joelho sem propósito. Dobrar o joelho dentro de casa sem propósito. Eu antes de ontem, ou quinta-feira, quando estive lá, junto com o pastor Vanderlei e com a missionária Marina, para inaugurar aquela igreja. Oh, irmãos, eu ouvi a missionária Marina contando o testemunho, que ela chegou numa casa, onde havia um macumbeiro na porta, e a esposa dele desenganada na medicina lá em cima da cama. E ele disse: eu não gosto de crente, eu não quero saber de vocês aqui. E ela insistiu para fazer uma oração na casa dele. Aí ele disse assim: então entra lá, a minha esposa está lá morrendo em cima da cama, desenganada na medicina. Se vocês orar e Deus